Olá, bem-vindos a mais uma demo Arc Server UDP Instant VM. A ideia do Instant VM é a gente recuperar o mais rápido possível o seu servidor. Ao invés de eu aguardar a recuperação de uma máquina virtual, por exemplo, ou um processo de BMR, a gente simplesmente clica no botão e manda recuperar essa máquina e deixar ela produtiva o mais rápido possível no seu virtualizador. No caso de desastre, vamos selecionar um servidor aqui na nossa lista de All Nodes, no caso o servidor que precisamos inicializar o mais rápido possível. Nesse caso aqui vamos selecionar a VM W2K12 VM1, clicando com direito Create an Instant VM. Vocês vão ver que é muito simples. Então o primeiro passo aqui é selecionar o ponto de backup que eu quero, o mais recente, ou um ponto de backup antes do meu incidente, vai depender do que aconteceu com o seu servidor. Então a gente vai clicar em Next. Depois eu vou apontar aonde eu quero startar minha máquina. No caso do nosso exemplo, a gente vai utilizar em cima de uma plataforma VMware. Então vou selecionar o meu host. Depois eu posso clicar em configuração e definir aonde eu vou startar essa máquina. No caso vai ser esse host. Se estiver em cima de um vCenter, ele vai demonstrar ali para vocês outros hosts disponíveis para a gente poder fazer esse processo. Depois a gente vai lá clicar em Next. Vou selecionar quem que é meu proxy. No caso a gente sempre utiliza o próprio RPS onde está hospedado os dados. Depois disso a gente vai clicar em Next. A gente vai entrar na aba de configuração da nossa máquina virtual, né? Então eu vou definir qual que vai ser o nome que ela vai subir. Depois eu vou apresentar qual a pasta, né? Clicando ali em Browse na aba de VM Files Folder, e eu vou criar uma pastinha onde ele vai apontar um NFS para poder compartilhar o Data Store de backup com o VMware. Então a gente criou aqui uma pastinha IVM, só dá um OK. Depois você define com quanto de memória e CPU essa máquina vai subir. Você também pode definir a criação da placa de rede, né? Ou se você quiser subir essa máquina sem placa de rede, você tem total autonomia para poder criar e também já adicionar os IPs também, se você quiser colocar esse adaptador igual no nosso exemplo, mas nesse caso a gente não vai utilizar. E a gente tem alguns recursos também, né? Então de redirecionar as alterações, de trocar o nome da máquina, mas no nosso exemplo a gente vai seguir no padrão. Depois, se eu tiver mais de uma máquina aqui no ambiente, para poder startar, eu posso definir o tempo de start. Mas se eu não quiser, é só clicar em Finish. Depois a gente vai lá e já manda botar essa máquina. Depois que a gente mandar iniciar essa máquina, o Arc Server UDP vai fazer o processo totalmente automático. Então ele vai criar a máquina dentro do nosso VMware, ele vai atachar os discos, ele vai fazer todo o processo que a gente já pré-configurou. Então agora é só aguardar e acompanhar tanto na tela do Arc Server UDP e também acompanhar na tela do seu vCenter ou do seu host ESX. Se vocês repararem, a gente consegue acompanhar até na parte de logs do Arc Server UDP, que são os mesmos logs que são gerados pelo seu próprio VMware. Então o processo é bem interativo. Ele já startou a máquina, então ele vai fazer o processo totalmente sozinho. Depois você pode logar aí no seu sistema operacional. Depois que a máquina estiver startada, é simples. É só você mover o seu disco VMDK ou VHD, no caso do Hyper-V, para dentro do seu storage de produção, pois estamos utilizando os discos virtualizados pelo Arc Server UDP, aonde esses discos estão hospedados dentro do seu repositório desduplicado do Arc Server UDP. Bom, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima demo.